pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo com especialistas. E o tema de hoje é um tema que eu gosto muito, que tem relação dos benefícios clínicos com os números. Então, vamos falar um pouquinho da importância da auditoria, dos desenvolvimentos, dos estudos de custo-efetividade, da importância da inserção do auditor para a construção dos nossos protocolos para a prevenção e tratamento de lesões. Então, hoje o nosso tema vai ser o papel do auditor para prevenção e tratamento de feridas. E eu tenho a honra de convidar o meu amigo, profissional incrível, diferenciado, que tem experiência tanto no ambiente hospitalar, quanto da auditoria externa, quanto de participação dentro das operadoras de saúde, que é o meu amigo, enfermeiro, incrível, Bruno Oliveira. O prazer é meu, Paloma, primeiramente, estar nesse bate-papo aí. Eu atualmente atuo na Beneficência Portuguesa de São Paulo, na parte de auditoria e fechamento de contas, mas trabalhei na Rede D'Or, São Luís, né? Também atuando na parte de auditoria, trabalhei na Unimed Paulistana na parte do OPME, trabalhei também na parte de para as operadoras também, Bradesco, Sul América, CNU, Seguros Unimed, nas grandes operadoras também, trabalhando na parte de fechamento de contas. Tenho 15 anos nessa área aí de auditoria. Nossa, Bruno, para mim é um privilégio dividir esse bate-papo com você. Porque a gente vai conversar hoje, as lesões por pressão, primeiro que elas são um evento adverso. Eu sei que a gente deve conversar do tratamento dessas lesões, porque é de suma importância, mas se lembrar que elas são um evento adverso, que elas deveriam, né, ser evitáveis e que nós temos que nos preocupar com a prevenção. Nós vivemos em um país ainda muito da cultura do tratamento e é muito difícil demonstrar a importância da prevenção. Falando de lesão por pressão, isso tem ficado mais, né, estado mais presente nas nossas pautas, porque a lesão por pressão é um evento adverso. Então, como a gente tem a cultura da segurança, isso veio à luz, né, com a Portaria Nacional de Segurança do Paciente. Então, a gente está conversando muito sobre prevenção de lesão por pressão, porque é um indicador de qualidade, assistencial, gerenciável, enfim. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, enquanto auditor, da importância da prevenção da lesão por pressão nesse contexto da auditoria, né, na visão do auditor. Não, é super importante, né? A gente fazer uma boa prevenção de lesão, a gente reduz tempo de trabalho da equipe multiprofissional, a gente reduz risco do paciente ficar mais tempo internado, né? A gente reduz custo também para a operadora, embora às vezes ela não enxergue dessa maneira, tá? Mas reduz sim, porque ele vai manter menos tempo internado e vai ser menos tempo de uso de material, de medicamento de consumo, menos tempo de diária, né? Então, a gente lá, como auditoria, a gente tenta também argumentar isso com a operadora, né? Aí, ó, o paciente aqui, a gente tem um protocolo, estamos embasados porque tem protocolo, tem estudo de custo-efetividade, tem guideline, e outra coisa, a gente argumenta nesse sentido que eu acabei de dizer. Eu falei, ó, o paciente fez a lesão, a prevenção de lesão, por isso que ele ficou 2 dias internado só depois do pós-operatório dele. Então, assim, nós, como instituição, reduzimos o tempo de estadia dele dentro do hospital. E isso é menos custo também para a operadora e para o hospital também, e menos risco para o doente, né? Que ele vai lá, já pensou, ele vai lá para fazer uma cirurgia simples, que ele ficaria dois dias internados, 1 dia, e acaba tendo uma lesão, ficando aí por mais 7 dias. Então, é complicado. Hoje existem estudos que falam que o tratamento custa 3,6 vezes mais que a prevenção. Então, como dimensionar isso, né? Como demonstrar isso na nossa prática cotidiana? E com certeza é através de estudo de custo-efetividade, demonstrando redução não só no gasto de material, mas também no tempo do profissional. Então,
com certeza, diante do que a gente falou, para que a gente consiga implementar protocolos assistenciais com estratégias assertivas e custo-efetivas, o estudo de custo-efetividade ele vem com uma grande ferramenta para nos auxiliar nesse processo, né? E aí eu queria até perguntar uma coisa, que a gente, às vezes, enquanto enfermeira, a gente tem tanta coisa para fazer, e falo de todos os profissionais de saúde, e a gente pode, às vezes, se perder dentro dos estudos de custo-efetividade. E eu queria que você falasse um pouco da importância da auditoria, não apenas para desenvolver esses estudos em parceria, né? A auditoria também é o setor de negociação, mas também de construir um protocolo com estratégias assertivas em parceria com a auditoria, né? Que é algo também que às vezes a gente não fala, mas eu entendo que é muito importante. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco, não só da sua experiência, mas da sua opinião sobre esse assunto. Sim, nós, quando assumimos lá na BP há 3 anos atrás, a gente não participava, por exemplo, de padronização de material. A auditoria não participava, quem participava era só comercial e o pessoal da assistência, né, para fazer os testes, enfim. E a gente foi inserido no processo por conta de tudo isso, porque a gente que está lá na ponta defendendo a negociação junto às fontes pagadoras precisa estar antenado nos materiais que vão ser padronizados, para a gente ter essa troca junto, né, nós nos conhecemos assim, né, para a gente pegar os protocolos de vocês, os guidelines, né, a gente vê, porque assim, cada hospital também tem as suas nuances, né, tem os seus públicos, então a gente adequar junto do seu guideline, dos seus protocolos, adequar aos nossos, né, a nossa realidade, ao nosso público. Então, aí é importante, sim, a auditoria estar no contexto para a gente poder alinhar, tá todo mundo alinhadinho, né, para que a gente consiga fazer a melhor assistência, com maior custo-efetividade, para que não tenha gloss, o hospital não tenha perda, e a cadeia como um todo, né, tanto vocês que estão lá na ponta, na indústria, como a gente junto dos pacientes, e o hospital, né, e a operadora também, porque eu também penso nas fontes pagadoras, eu acho que todos, indústria, hospital, os pacientes principalmente têm que ser bem atendidos e as fontes pagadoras também ser, né, rentável para elas, porque um depende do outro, correto? Então, precisa mesmo tá todo mundo alinhado nesse sentido, né? Para que a gente consiga cada vez melhor colocar mais tecnologia, né, para os pacientes, para que seja mais rápido, porque todos os hospitais querem que seja tratado, o que o paciente também quer que seja tratado mais rápido e com qualidade. E a tecnologia, essas coisas veio para isso, né? Nossa, com certeza. Você tocou num ponto muito importante. Eu acho que esses três atores, né, dentro desse processo, seja operadora, hospital, indústria, todos têm o foco, com certeza, acho que no bem-estar do paciente. Quando a gente fala Isso, realmente da prevenção da lesão por pressão, né, se a gente for direcionar para esse tema agora, eu acredito que, falando de um evento adverso, todos nós temos o interesse de não ter a lesão por pressão e que isso isso, resulte numa menor permanência do doente, né, do paciente, dentro da claro, instituição, bem como ele sair de lá sem danos, o sem que danos. envolve realmente a importância. Eu acho que a prevenção da lesão por pressão adquire dentro desse cenário, né? E é muito importante você falando isso, Bruno, e você falando das evidências. Então, isso me chamou muita atenção. Hoje, os protocolos têm que ser baseados em evidência. E muitas vezes a auditoria é esse elo que vai levar a evidência até a fonte pagadora, né? São os auditores que vão multiplicar esse conhecimento. Então, olha a importância da auditoria estar envolvida no processo de desenvolvimento desse protocolo, bem como
ter a ciência desse protocolo, mas ter a fundamentação científica, clínica, que embasou todo esse protocolo, porque eu acredito que hoje nós temos o melhor para oferecer para o nosso paciente, fundamentado em evidência. Então, muitas vezes, as alternativas que antes se apresentavam como mais baratas, elas podem ter uma durabilidade reduzida. Então, por exemplo, coberturas que às vezes, né, comparativo, uma pode ter uma durabilidade maior, mas mais do que isso, uma eficácia comprovada, baseada em evidência. Né? Eu acho que quando a gente fala nesse assunto de construção de protocolos, é muito importante que eles sejam baseados em evidência clínica, evidência científica, né? Sim, sim, com certeza. Nós, como auditores, a gente usa isso como premissa na negociação, além das anotações, né, do treinamento com a equipe multi, para usar realmente conforme o protocolo institucional, o que fugir do protocolo, fazer uma boa anotação, uma boa justificativa, para que nós lá na ponta, junto às fontes pagadoras, tenhamos argumento para que a gente consiga fazer com que as operadoras paguem pela assistência prestada aos doentes, né? E você tocou no aspecto importante, voltando um pouco lá atrás, da questão do paciente também, né? De ele sair, ter um evento adverso de uma lesão, a imagem que ele vai ter, não só do hospital, mas da enfermagem, né? Num todo, né? Na parte de fica realmente um choque, né? Não querer mais voltar no hospital ou precisar e ter aquela receio, né? Porque não envolve o aspecto emocional da pessoa também, né? Lesão por pressão, enfim. Ele vai considerar como ele não foi bem tratado, né? E ninguém gosta de não ser bem tratado, né? É isso mesmo, você tocou em outro ponto importante, né? O registro. Não Sim, adianta a gente ter o melhor protocolo do mundo e não registrar as estratégias que são implementadas de acordo com o protocolo, de acordo com a avaliação do risco do nosso paciente. Então, é muito importante nós, profissionais assistenciais, a gente entender que a justificativa, ela perpassa, né? Não só falando de, como você citou, para as operadoras de saúde, né? Existe um protocolo que é seguido, que deve ser embasado nas melhores evidências clínicas e científicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquelas alternativas que, a primeiro momento, se apresentam como mais baratas, mas que não têm evidência, que vão ter uma durabilidade menor, ou que vão ter um comprometimento na qualidade, às vezes deixam um certo resíduo na pele, né? Ou, às vezes, não contempla a durabilidade que se propõe, ou falando de prevenção, não vai ter o desfecho que a gente objetiva, mas também a importância de nós profissionais registrarmos essas ações. Né? Não só a título, como você falou, de comprovar para as operadoras, no caso do hospital privado, mas pensando até mais amplo, na continuidade do cuidado, na sistematização do cuidado, que é algo fundamental. Né? Então, é extremamente importante a gente fundamentar as nossas estratégias que já estão no protocolo, mas que a gente realmente, enquanto profissional, a gente implementou. Eu tenho uma grande amiga, que é a Fernanda, que fala que a nossa principal arma é a caneta. E, verdade. infelizmente, ao invés de estar na mão, está no bolso, né? Eu complementando aí o que você está dizendo, pô, é verdade, e isso daí é questão não é só, eu falei mais da parte de auditoria, para a gente conseguir receber, enfim, mas tem um aspecto jurídico, né? Tem um aspecto jurídico mesmo, com certeza, a Fernanda tem razão, a nossa maior arma é a caneta, a gente precisa registrar tudo que a gente conseguiu, tudo que se passou, né, no nosso plantão, para que a gente tenha respaldo jurídico também, caso aconteça alguma coisa. Eu lembro que uma das aulas que a gente que eu fui da Monique lá, que a gente teve um James, né,
James, né, o enfermeiro que falou do aspecto legal, que ele é do Corém, Isso enfim. mesmo, James, um beijo para você. Tenho certeza que você está nos assistindo. Tá lá na linha de frente de Covid, Bruno. Isso, então um beijão para ele. Enfim, e ele colocou bastante essas coisas, ele colocou esse aspecto jurídico, né, que da questão da lesão do paciente, da questão do tratamento, para a gente fazer uma boa anotação, para que a gente tenha respaldo, né? Isso é super importante mesmo. E não é só o aspecto financeiro, né? E sim o legal. Exatamente, né? E ter esse cuidado, você trazendo, né, até os inputs que o James trouxe, né? E o James, além de ser um enfermeiro referência em terapia intensiva, ele faz parte hoje do Conselho do Corém e de nós, enquanto profissionais, né? Peraí, eu vou justificar, eu vou anotar, por me respaldar também, né? Não é o nosso tema, assim, mas ainda bem que a gente, nesse bate-papo gostoso, vai trocando É, figurinhas, né? sim, E isso é muito importante a gente lembrar, né? E instituições que não têm hoje um protocolo, instituir um protocolo para que o seu profissional tenha fundamentação para justificar a sua prática, né? Isso está sim, intimamente atrelado à segurança do paciente. Eu falo que estamos ainda mais com esse cenário do Covid, muito direcionados a melhorar a segurança do paciente, né? A gente está com pacientes complexos, pacientes, né, que são desafios, e que os eventos adversos, né, não devem ocorrer. Porque esse paciente já está lá, né? Como você falou, não tem como ter mais diárias, não tem como ficar lá. A gente tem que otimizar, né, o giro de leite, porque a gente está com uma demanda em algumas instituições aumentadas, né, que são sim, referências para atendimento desse paciente. Mas falando realmente do nosso normal, né, sem Covid, é muito importante a gente manter essas práticas seguras, né? Manter o protocolo, manter o registro das ações desse protocolo e, como você bem disse, envolver a auditoria nesse processo. Eu acho que ficou muito claro o quão importante é ter, né, todos esses profissionais envolvidos para que a gente consiga ofertar a estratégia mais eficiente para o nosso paciente, né? Que a gente sempre fala, né? Às vezes o barato sai caro, né? Então a gente verdade. precisa de se lembrar desse conselho né, dos nossos Dos nossos antecessores, né? eu É falo verdade, minha vovó que falava, né? é Então verdade, é muito importante a gente se lembrar disso, né? é verdade. O barato sai caro mesmo. Ainda mais na área da saúde. E pode custar a vida, que é o pior, né? Pode custar uma vida, Exatamente. não é É isso verdade? mesmo, Bruno. Então, eu acho que a gente tem que prezar pela qualidade sempre, sempre, sempre. Bru, e até falando um pouquinho, né? Acho que a gente foi pincelando sobre os protocolos, né? Mas na sua a visão de auditor, qual a importância de ter um protocolo baseado em evidências quando a gente fala de prevenção de lesão por pressão, que é a nossa temática, mas também de outros tantos exemplos que a gente poderia dar? A gente como auditor, a gente fica mais seguro, né, na parte da negociação, porque a gente tem um respaldo técnico, a gente tem um respaldo científico, fica mais fácil quando a gente tem esse protocolo em mãos para você chegar e discutir com as fontes pagadoras. Então, a gente ter esse respaldo para nós na ponta fica mais fácil, né? E creio que para quem está na assistência também, porque está respaldado, né? Tem o direcionamento que é importante, porque já pensou cada um fazendo de uma maneira, né? Na assistência, cada um fazendo do jeito que vem na cabeça, não vai ficar seguro para os doentes, né? E também não vai ser rentável. Uma coisa que não é segura, não é rentável, não tem continuidade, tá? Na auditoria, a mesma coisa. Se não tiver protocolo, cada auditor vai interpretar de uma maneira, tá? Interpretando de uma maneira, vai ser pago de qualquer maneira.
e aí vai sair em descontinuidade, vai ter descontinuidade, não vai ter uma efetividade, não vai ter um continuismo. Então, eu acho que o protocolo, a medicina baseada em evidência, é super importante, é o que direciona, é o que dá o norte. Não só para assistência, mas como para a parte financeira também. O papo tá tão gostoso que eu não queria acabar, sinceramente. Passou tão rápido. Eu Não, gostaria de ficar vamos, conversando com você aqui, ó. pode Muito perguntar. mais. Ai, mas eu sei que as O pessoas que a de gente casa têm conseguir muita dúvida, responder, né? o que a gente não sabe, a gente coloca no Google. Ai, mas eu sei que as pessoas de casa também devem ter bastante dúvida. Bru, foi um prazer, assim, conversar com você. Acho que ficou muito claro a importância da inserção do auditor, desde o momento que a gente pensa em implementar um protocolo ou implementar uma nova estratégia. Hoje a gente falou sobre prevenção de lesão por pressão, mas até para o tratamento da lesão por pressão, né? Sim, Vamos analisar aquelas alternativas que sejam seguras, que sejam custo-efetivas, que vão repercutir em cicatrização mais rápida, menor dano, e claro, né? Tudo isso demonstrando as evidências que fundamentam esse protocolo, mas também o custo-efetividade. Por isso é tão importante, quando a gente analisar evidências, analisar a existência de estudos de custo-efetividade feitas em instituições reais. Bruno, muito obrigada. Foi uma delícia bater esse papo com você hoje. Sei que as pessoas devem estar cheias de dúvidas. Espero recebê-lo em outras oportunidades para a gente bater mais um papo gostoso assim. Eu sempre aprendo muito com você. Acho que você é, sim, como eu falei no começo, um profissional diferenciado, um profissional que realmente agrega muito com a sua expertise. E eu sei da correria que está o seu dia a dia, então eu gostaria de te agradecer pela participação e pedir para você deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Sempre um prazer falar com você, falar com a Monique, e deixar um recado pro pessoal que estou à disposição aí para quem quiser. Você tem meus contatos, se alguém quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida sobre auditoria, sobre qualquer outro assunto, eu estou à disposição aí. E que nesse momento, né, de pandemia aí, todo mundo ficar em casa, se cuidar. Eu sei que às vezes não é fácil, né? A paciência às vezes falta um pouco, mas vai dar tudo certo, a gente vai voltar melhor, mais forte. E é isso, gente. Fica com Deus aí, todo mundo. Gente, muito obrigada a todos vocês que participaram. Qualquer dúvida, deixe lá no nosso Instagram, @MoniqueBrasil, ou entre no nosso site para conhecer os nossos estudos de custo-efetividade, realmente demonstrando o custo-efetividade para a prevenção e tratamento das lesões, implementando soluções baseadas em evidência. Bom, esse foi um bate-papo, resultado do input de vocês. Obrigada por quem mandou sugestão de tema e continuem contribuindo com os nossos bate-papos com especialistas, enviando suas sugestões, dúvidas. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo.